Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais ou outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. Principalmente se você faz isso logo no comecinho do vídeo, tipo, literalmente agora. Então, chega de blá blá e vamos para a creepypasta de hoje. Eu não celebro Halloween. Quando as crianças fantasiadas começam a aparecer na minha rua, eu me certifico de manter a luz da varanda apagada e puxo as cortinas para baixo. Se alguém toca a campainha, apesar de todas as minhas preocupações, eu me escondo no quarto e rezo para que não toquem novamente. Sempre há o medo de que talvez não seja uma criança com a máscara de tartaruga ninja ou usando um lençol sobre a cabeça. Talvez, só talvez, seja a vovó Clark. A vovó Clark é a razão pela qual parei de celebrar o Halloween. Abigail Clark, conhecida por todos em Hollisfield como a vovó Clark, era a sombra mais gentil e doce que existia. Ela morava em uma pequena casa verde no topo da Tamarack Lane, que fazia divisa com uma ampla extensão de floresta. Ela vivia lá desde que alguém se lembrasse. Alguém uma vez me disse que ela tinha mais de 100 anos, e ninguém que estivesse por perto contestou essa afirmação. Eu acreditava completamente. A Juniper Street, a rua onde eu morava, apenas tocava aquela mesma floresta onde a vovó Clark estava. Havia um caminho que serpenteava pela floresta, subindo até a entrada da sua garagem. Muitas tardes foram passadas brincando naquela floresta. Subir em árvores, construindo fortalezas com gravetos, ou correndo por aquele caminho sinuoso da entrada da vovó Clark até o final da Juniper Street, fingindo que lobos estavam mordendo meus calcanhares. Sempre me sentia um pouco inquieta ao estar perto da vovó Clark. Talvez fosse a maneira como ela andava, toda curvada, com os braços dobrados como um tiranossauro. Talvez fosse seu cabelo branco que se destacava em todas as direções. Ou talvez fosse a forma como eu podia ver seus vasos sanguíneos claramente através de sua pele translúcida e cheia de manchas. E como seus dedos pareciam anormalmente longos e finos. Minha mãe me levou para vê-la uma vez quando eu tinha 7 anos. Elas estavam coordenando juntas em uma mesa de artesanato na feira local. Eu me lembro que a pequena casa verde dela cheirava lavanda e naftalina. E os cômodos estavam repletos de fotos de crianças. Algumas das fotos eram em preto e branco, ou desbotadas, como se tivessem sido tiradas muitos anos atrás. Essas são todas suas crianças? Eu perguntei à vovó Clark. Ela sorriu e olhou ao redor do cômodo. Esses são todos meus adoráveis bebês. Depois, enquanto minha mãe e eu caminhávamos pelo caminho até Juniper Street de mãos dadas, eu lhe disse o quão incrível achei que uma pessoa pudesse ter tantas crianças. Ela apenas riu de mim. Elas não são realmente filhos dela, ela disse. A senhora Clark não tem filhos. Aquelas eram fotos das crianças de outras pessoas. Por que ela tem foto das crianças de outras pessoas? Eu perguntei. Porque os pais as deram a ela. Você deu a ela minha foto? Ainda não. Olhei para minha mãe com preocupação. Por favor, não faça isso. Ela franziu a testa, mas não disse nada durante o resto do caminho de volta para casa. 5 anos depois, consegui permissão para ir pedir doces com meu amigo Spencer no Halloween. Spencer morava na Rosemont Avenue, uma rua que se conectava com várias outras, incluindo a Tamarack Lane. Os bairros ao redor de Rosemont eram considerados a melhor área para pedir doces na cidade, muito superiores ao bairro onde eu morava. Juntos, convencemos nossos pais de que éramos velhos o suficiente para ir sozinhos. O que eu não sabia na época era que Spencer tinha outros planos. Quando meu pai me deixou na porta de Spencer vestido de pirata, completo com tapa-olho, uma barba feita com marcador preto e um papagaio de pelúcia preso ao meu ombro, Spencer já estava do lado de fora sentado na escada da frente. Ele ia como um zumbi ou uma vítima de acidente. Nunca realmente perguntei. Suas roupas estavam todas rasgadas e cobertas de sangue falso, e ele usou algum tipo de cera para criar feridas abertas em seus braços e rosto. Eu estava genuinamente impressionado com a quantidade de trabalho que ele havia colocado para se parecer grotesco. Assim que o carro do meu pai desapareceu da vista, Spencer me agarrou pelo braço e me arrastou para o lado da casa dele até a garagem. Escuta, ele disse. Você tem que me ajudar a fazer uma coisa. Melhor não serem suas calças. Haha, ele me deu um olhar sério. Josh me desafiou a pregar uma peça na velha vovó Clark. Josh Gurley era um garoto da nossa turma com quem Spencer costumava ter desavenças. Eles tinham uma rivalidade desde que Spencer imobilizou Josh em menos de 1 minuto durante a luta de educação física. Desde então, Josh sempre tentava fazer Spencer parecer fraco na frente dos outros garotos da nossa idade. E Spencer se recusava a ignorar sempre que ele fazia isso. Provavelmente por questão de orgulho. A vovó Clark?
Eu não gostava da ideia de fazer algo pra alguém, muito menos pra uma pessoa idosa. Spencer viu a preocupação nos meus olhos. Não vamos fazer nada sério. O que você estava planejando? É simples. Spencer sorriu. Você a distrai pedindo doces na porta da frente. Apenas mantenha ela falando. Eu vou entrar pela porta de trás. De jeito nenhum. Eu sussurrei. Não vou ser cúmplice de invasão de domicílio. Não é invasão, ela sempre deixa a porta de trás destrancada. Isso parecia uma coisa estranha de se saber. De qualquer forma, eu vou entrar pela parte de trás, subir furtivamente as escadas e empapelar todo o quarto dela. Como para provar a legitimidade do seu plano, Spencer puxou um grande rolo de papel higiênico de sua sacola de doces. O que isso vai provar pro Josh? Que você consegue empapelar a casa de uma senhora quase cega? Você pode me ajudar ou não, porque você sempre pode voltar para casa se quiser. Nós encaramos alguns momentos através de nossos efeitos de maquiagem antes que eu suspirasse e cedesse. Mas me promete que vamos pedir doces também. Eu disse. Caso contrário, meus pais vão saber que estamos aprontando algo. Claro, eu quero doces também, Jesus. Com isso, partimos. Tentando não parecer óbvio, vagamos pelo bairro por meia hora, deixando o sol se pôr e esperando que a maioria das outras crianças terminasse de passar pela Tamarack Lane, tentando reduzir as chances de alguém nos ver. Eu consegui alguns doces para começar a construir meu álibi caso mais tarde me questionassem sobre o meu envolvimento em assustar uma velha senhora até a morte. Meu estômago estava muito insatisfeito e se manifestava ao se contrair como um punho. Estava quente no meu traje de pirata, mas meu corpo inteiro tremia de ansiedade. Finalmente, quando as luzes das ruas se acenderam e todos os pequenos gnomos e fadas foram levados de volta para suas casas, Spencer me deu um toque nas costelas e assinou silenciosamente na direção da floresta. Eu assenti de volta e fizemos um caminho direto para Tamarack Lane, tentando fazer uma conversa trivial para continuar parecendo discretos. Quando chegamos ao final da Tamarack Lane, Spencer estendeu o braço, parando bem seco. Nós dois ficamos parados, olhando para a pequena casa verde no topo da colina. A luz da varanda estava apagada. Merda. Spencer sussurrou. Bem, ela está na cama, abortar a missão. Eu comecei a me virar quando Spencer agarrou meu braço. Espere, acho que a vejo se movendo na cozinha. Havia alguém se movendo na cozinha. Não consegui distinguir quem era. Apenas uma silhueta se movendo pela parte de trás da casa, bem perto da porta pela qual Spencer planejava entrar furtivamente. Spencer enfiou a mão em sua sacola de doces, tateando por um minuto, antes de puxar algo e empurrar contra meu peito. Aqui, pegue isso. Eu peguei o que ele me entregou e olhei para baixo. Um walkie-talkie? Você tá brincando? Coloque na sua sacola de doces, então vá tocar a campainha. E se você não conseguir mantê-la ocupada, apenas alcance e clique no botão na frente 2 vezes. Eu vou ouvir e vou te ajudar. Cara, a luz da varanda tá apagada. Spencer olhou pra mim e eu vi o desespero em seus olhos. Ele precisava provar pra Josh que era capaz de fazer isso de uma maneira estúpida, juvenil e ridícula, e se eu não ajudasse, ele provavelmente faria algo ainda mais idiota. Ou, pior ainda na visão dele, voltaria pra escola e confessaria pra Josh que não fez. Eu suspirei e coloquei o walkie-talkie na minha bolsa. Só vai e faça isso rápido. A uva Clark me dá medo. Spencer se agachou e se esgueirou para as árvores e arbustos ao lado da estrada. Ele sumiu da minha vista em um instante, embora eu o ouvisse se mexendo, quebrando gravetos e xingando enquanto tropeçava na escuridão. Uma vez que ele se foi, respirei fundo e olhei para a pequena casa verde. Ela parecia maior e de um verde mais escuro do que antes. Embora eu soubesse que era mais minha mente pregando peças em mim do que qualquer coisa real. Pela janela, a silhueta de Abigail e vovó Clark se movia em sua cozinha, ocasionalmente desaparecendo de vista ao redor da esquina. Apenas para aparecer novamente na direção oposta um momento depois. Eu subi os degraus da varanda, minha mão direita deslizando para a sacola de doces para sentir o walkie-talkie e garantir que ele estivesse voltado para cima para fácil acesso ao botão de emergência na frente. A maquiagem de pirata provavelmente estava começando a escorrer pelo meu rosto devido ao suor repentino que eu tinha acumulado na testa. O papagaio de polícia no meu ombro parecia estar ficando mais pesado. Em algum lugar, bem dentro de mim, uma vozinha sussurrava. Eu não quero estar aqui. Repetidamente. Eu estava certo de que ia vomitar a qualquer momento. Hora de ter coragem ou calar a boca. Eu sussurrei pra ninguém. Eu hesitei em apertar o botão da campainha. Tremendo de medo, meu dedo pairou ali em frente a ela por um minuto sólido. Então, o walkie-talkie na minha bolsa estalou uma vez. Alto. E eu apertei meu peito enquanto meu coração pulava. Ok. Eu rosnei em voz baixa para Spencer, entre dentes cerrados, sabendo que ele estava me mandando um sinal. Eu toquei a campainha. O som de barulhos dentro da casa parou. Eu não tinha realmente prestado atenção nos barulhos e batidas que estavam acontecendo lá dentro. Mas quando o silêncio se instalou na casa, me tornei horrivelmente ciente dos sons que estavam acontecendo enquanto eu me aproximava. Um som deslizante, seguido por outro golpe, depois um golpe mais alto. Devo tocar a campainha de novo? Eu pensei. Passos responderam a minha pergunta.
passos pesados e lentos se aproximando da porta da frente. O som de sua aproximação serviu para encher ainda mais meu corpo de pavor. Havia uma hesitação neles, como se a vovó Clark não soubesse o que fazer. Ou talvez ela estivesse esperando para ver se eu iria embora. Por favor, não me faça tocar a campainha de novo. A luz da varanda se acendeu e eu congelei. Era como ser subitamente iluminada por um holofote. Ali estava eu para todos verem. Através da pequena janela semicircular da porta, eu vislumbrei rapidamente alguém olhando para ver quem havia tocado a campainha. Eu não conseguia distinguir seus olhos, apenas suas sobrancelhas na escuridão. Então a porta rangeu ao abrir e eu me vi cara a cara com Abigail Clark. Ela parecia desgastada. Seus olhos estavam fundos e escondidos na sombra. Seus traços eram ainda mais pálidos do que o habitual, e seu rosto parecia pendurado em seu crânio. Ela havia puxado um chale sobre a cabeça, escondendo a maior parte do seu cabelo branco como a neve. Eu só conseguia ver algumas mechas caindo em seu rosto. E eu engoli o nó ardente da minha garganta seca. Eu mal consegui sussurrar as palavras. Doce ou travessura? A vovó Clark não disse uma palavra. Ela apenas ficou lá, sem se mover, me encarando com seus olhos escuros e aquele rosto doente. Do canto do meu olho, eu vislumbrei um movimento atrás dela, na cozinha, e soube que Spencer havia entrado na casa. Eu precisava preencher o silêncio ou ele certamente seria pego. Eu tossi alto, então pisquei várias vezes tentando pensar em algo para dizer. Senhorita Clark. Eu gaguejei. Desculpe se eu te acordei. Oh, merda, eu disse nós. Minha mãe insistiu que eu passasse para dar um alô enquanto estou saindo para fazer travessuras essa noite e eu quase esqueci. Eu sabia que ela ficaria desapontada se eu voltasse para casa e dissesse que não fiz uma visita. Então eu estava esperando que, apesar da sua luz estar apagada, você... A vovó Clark abriu a porta ainda mais, saindo metade para a varanda. Ao fazer isso, eu notei o pesado casaco marrom que ela usava. Também notei um par de luvas grossas em suas mãos. Ela parecia se endireitar e se virar, alcançando atrás da porta para pegar o que eu supunha ser uma tigela de doces. Você está tendo problemas com o aquecimento da sua casa, senhorita Clark? Eu podia ouvir a mim mesmo e soava como se eu fosse chorar. Por que ela não estava falando? Uma das mãos enluvadas me chamou para mais perto. Sua respiração soava laboriosa e áspera, cada respiração gorgolejando como um mergulhador usando um snorkel. A expressão em seu rosto nunca mudava. Não havia sinal de alegria ou excitação que eu tinha visto toda vez que a visitei no passado. Ela parecia uma mulher completamente diferente. E eu sentia sensações de desconforto e medo lutando dentro de mim. Eu me aproximei segurando minha bolsa quando um forte golpe veio da parte de trás da casa, seguido rapidamente por um barulho de pratos quebrando no chão. Tanto a vovó Clark quanto eu nos enrijecemos. Ah, merda, eu pensei. A vovó Clark virou a cabeça na direção da cozinha, onde Spencer parecia determinado a fazer o máximo de barulho possível. Parecia que ele havia começado a ter uma convulsão lá atrás e estava se debatendo pelos azulejos da cozinha, batendo em tudo à vista. O pânico se agitou no fundo do meu estômago. Parecia que meus olhos iam saltar de suas órbitas enquanto tentava pensar em qualquer coisa para salvar a situação. Minha mente estava em branco, com a única palavra vá piscando como um letreiro neon no centro do meu cérebro. Sem dizer mais nada, me virei para fazer uma rápida retirada. A mão pesada da vovó Clark agarrou meu pulso. Para alguém com mais de 100 anos, ela tinha um aperto como de um lenhador. Ela apertou tão forte que minhas pernas se tornaram gelatina, me fazendo cair de joelhos. Minha sacola de doces caiu no chão com um barulho alto enquanto eu agarrava a mão dela gritando de dor. Senhorita Clark, você está me machucando. A outra mão dela apareceu atrás do batente da porta, segurando não uma tigela, mas um grande estilete. Ela estendeu a lâmina, olhando para mim com a mesma expressão sem emoção, e me puxou mais perto. O momento todo era tão surreal que eu apenas fiquei de joelhos na varanda enquanto ela me arrastava para perto, tentando entender o que estava acontecendo. Por que ela estava segurando o estilete? Onde estava o doce? O que estava acontecendo? Foi Spencer que me salvou. Sua voz ecoou ao mesmo tempo gritando à distância da cozinha, estalando nas ondas do rádio, saindo da bolsa dos meus pés. Corra! A vovó Clark se virou novamente na direção da cozinha ao ver Spencer correndo, abrindo a porta dos fundos e desaparecendo no quintal. Ao fazer isso, seu aperto se afrouxou levemente em meu pulso, o suficiente para que eu pudesse torcer meu braço e escapar entre os dedos dela. Ela se virou para mim, agarrando-me com a mão livre enquanto a que segurava o estilete se preparava ameaçadoramente. Mesmo assim, de joelhos na varanda, observando a mulher mais gentil da cidade se aproximar de mim, com a lâmina do estilete brilhando sobre as luzes da cidade, eu tentei racionalizar a situação. Essa não era a vovó Clark que eu conhecia. Eu olhei para ela, soluçando de pânico e tentando encontrar as palavras para acalmá-la. Por favor. Eu me arrastei para trás um pé. Foi apenas uma brincadeira, desculpe. A metade esquerda do rosto da vovó Clark parecia derreter. Seu olho parecia estranho, caído.
A respiração gutural de repente soou mais como um rosnado, selvagem e furioso. Ela desceu a lâmina e eu, instintivamente, levantei as mãos para me proteger, gritando de dor ao sentir a borda cortar o tecido da minha fantasia e abrir a carne do meu braço. Eu não dei a ela uma segunda chance. Minhas pernas, que inicialmente haviam se rendido à gravidade, agora sentiam a intensa queimação da adrenalina bombeando através delas. Encolhendo, me enrolei para trás, tentando me equilibrar, mas acabei caindo pelas escadas da varanda. Uma dor ardente disparou pelo meu lado esquerdo e eu gritei novamente, mas me recusei a parar. Eu estava muito dominado pelo pânico cego. Levantei-me rapidamente enquanto a velha na varanda se endireitava, se tornando imponente sobre mim como um gigante. Ela caminhava em direção às escadas com uma determinação assustadora. E Spencer, com os olhos arregalados de terror, apareceu na esquina da casa em alta velocidade. Ele avaliou a cena que se desenrolava na varanda e uma expressão de confusão tomou conta do seu rosto por um segundo antes de me agarrar pelo braço e girar-me. Rumo à floresta! E com isso, ele disparou como um tiro, correndo até o final da estrada onde a floresta começava. Eu corri, logo atrás dele, meu braço e minha cabeça pulsando. Tontura e náusea tomaram conta de mim e eu tropecei nos meus próprios pés, colidindo com o lado do carro da vovó Clark e parando por um breve momento para vomitar ao longe dele. Como tudo tinha dado tão errado? Antes que eu pudesse organizar meus pensamentos, ouvi o pesado som de botas e, ao olhar para trás, vi a figura imponente da vovó Clark se aproximando de mim. Silhuetada pelas lâmpadas da rua em seu pesado casaco com um chalé sobre a cabeça, ela parecia enorme, como um horror que se arrastava determinado a me destruir. Ninguém vai acreditar nisso. Mesmo eu não acredito e estou vendo, pensei. Eu deixei isso de lado e corri em direção à borda da floresta. Eu sabia que, se conseguisse chegar a Juniper Street, estaria salvo. O caminho era uma curva de um quarto de milha, mas era tudo ladeira abaixo, e eu tinha energia suficiente, impulsionada pelo terror, bombeando pelas minhas veias para me manter em movimento. Eu tinha corrido por aquele caminho por anos e conhecia cada raiz retorcida que poderia me derrubar. Cada mudança no ângulo da descida, cada curva para evitar uma árvore no escuro. Apenas chegue em casa. A lua estava lá fora e filtrava através das árvores, criando feixes na poeira levantada por Spencer à minha frente. Iluminava o caminho e dava à floresta um tom azul bizarro. Tudo ao meu redor parecia brilhar. Se eu não estivesse correndo pela minha vida, talvez tivesse parado para apreciar. A adrenalina correndo por mim fazia o tempo parecer arrastar. Cada passo parecia que eu estava atolando em lama espessa. Nunca estive tão perfeitamente sintonizado com meus sentidos como estava correndo pela floresta naquela noite de Halloween. Eu podia ouvir tudo ao meu redor. Minha respiração saindo lenta e focada, meu coração batendo forte nos meus ouvidos, o estalo de galhos mais adiante no caminho enquanto Spencer, menos familiarizado com a trilha, corria à frente. E o pesado trote de alguém vindo pela trilha atrás de mim. Eu me virei para olhar. Eu fiz isso sabendo todas as histórias de pessoas sendo avisadas a não olhar para trás. E todas as coisas ruins que aconteceram a elas quando fizeram. Eu fiz isso, não querendo realmente ver o que era, porque eu sabia. Eu fiz isso e todas as minhas esperanças de chegar em casa desapareceram em um turbilhão de asas como um bando de pombos assustados. A vovó Clark estava bem atrás de mim, trovejando pela trilha como um elefante em fúria. Ela estava a pelo menos 20 passos de distância, mas eu podia vê-la perfeitamente em cada raio de lua pela qual corríamos. A coisa mais assustadora sobre ela era a expressão em seu rosto. Não era de raiva ou mesmo de determinação. Na verdade, não havia expressão nenhuma. Seus olhos estavam mortos, sua boca parecia estar aberta, a metade esquerda de seu rosto ainda derretia como cera de vela derretida. Então, o vento arrancou seu chale e seu rosto foi junto. Deslizou facilmente com a máscara de Halloween desaparecendo em algum lugar na trilha atrás dela enquanto ela se aproximava de mim, tão determinada e assustadora como sempre. Onde seu rosto havia estado, havia sangue. Apenas sangue por toda parte. Mas eu finalmente podia ver seus olhos através de tudo isso. E eles me encaravam com uma terrível raiva e loucura como eu nunca tinha visto antes. Eu pensei que estava enlouquecendo. Ela se aproximou de mim, a visão de seu rosto sangrento e cheio de ódio queimando para sempre na minha mente. Suas mãos se estenderam, tentando me agarrar e me guiar ao inferno. Mas tudo que consegui focar foi naquele rosto escarlate. A verdadeira fúria dentro dela finalmente revelada. Houve uma curva acentuada no caminho e eu diminuí a velocidade por apenas uma fração de segundo para vê-la. A vovó Clark não conhecia tão bem a trilha, seu impulso a levando em linha reta. Seus dedos passaram por trás da minha cabeça e agarraram um papagaio de pelúcia no meu ombro. Ela o arrancou justo quando colidiu de cabeça nas árvores atrás de mim, parando abruptamente com uma violência absurda. Ela pode ficar com o papagaio, pensei. Quando saí da floresta, fui parar no asfalto da Juniper Street
Estava correndo como se todo o inferno estivesse meio encalço. À frente, vi Spencer desacelerando, tentando recuperar o fôlego enquanto chegava à entrada da minha casa. Em algum lugar ao longo do caminho, ele havia perdido sua própria bolsa de doces e a maior parte da maquiagem tinha escorrido. Não pare! Eu gritei para ele. Ele se virou, vendo-me correndo pela estrada e apressou-se até a porta da frente, batendo nela e gritando. Eu corri pela calçada na frente, empurrando para o lado e jogando meu ombro na porta, tendo apenas a noção suficiente para girar a maçaneta e abri-la. Nós nos atrapalhamos no corredor e Spencer chutou inutilmente, tentando fechar a porta atrás dele. Eu subi sobre ele e a fechei com força antes de trancá-la e me apoiar com todo o meu peso. Eu desabei em lágrimas enquanto segurava meu braço. Jesus Cristo! Gritou Spencer. Nós dois começamos a gritar um sobre o outro. Nenhum ouvindo o outro, até que minha mãe e meu pai, ouvindo o barulho, correram da sala de estar para nos encontrar gritando ensanguentados. Eles nos olharam com leve aborrecimento até que minha mãe viu minha camisa encharcada de vermelho com sangue e seus olhos se arregalaram. O que diabos aconteceu? Ela gritou para nós. Eu solucei. Minha mente revisitou tudo o que eu acabara de testemunhar. O rosto dela. Eles tiraram o rosto dela. Ele simplesmente saiu. Ambos meus pais pareciam igualmente preocupados e completamente perplexos. Eu conseguia perceber que eles achavam que apenas havíamos nos assustado e nos machucado ao correr. Acenei as mãos para Spencer para silenciá-lo e então contei tudo a eles. À medida que minha história se desenrolava, as expressões deles oscilaram entre dúvida, raiva e preocupação. Para ser honesto, ao contar que vovó Clark me atacou com a faca e depois me perseguiu pela floresta antes que seu rosto se desprendesse, eu mesmo tive dificuldade em acreditar. Quando eu terminei, Spencer contou sua versão. Quando entrei pela porta dos fundos, consegui ver Will e o que pensei ser a vovó Clark na porta da frente. Tentei me esgueirar até as escadas, mas tropecei um par de pernas. As pernas da senhorita Clark. Ela estava deitada na despensa de alimentos. Nunca tinha visto Spencer chorar antes, mas seus olhos se encheram de lágrimas enquanto ele continuava. Seu rosto estava faltando, eu conseguia ver tudo o que estava por baixo. Eles tinham arrancado tudo, como se estivesse descascando a laranja. Jesus, Maria e José, eles tiraram o rosto dela. Minha mãe desapareceu na cozinha, onde pude ouvir ela usando o telefone para chamar a polícia. Meu pai ficou ali, balançando a cabeça em descrença para nós. Spencer e eu trocamos olhares. Aquilo não era ela. A voz de Spencer quebrou. Percebi que não era ela na varanda e te disse para correr, sinto muito. Eu o abracei, esquecendo a dor em meu braço por um momento enquanto ele cerrava os punhos na minha camiseta e enterrava o rosto no meu peito, juntando suas lágrimas ao sangue e ao suor nos quais eu estava completamente encharcado. Sinto muito. Quando a polícia chegou à casa de Abigail Clark, encontraram-na exatamente como Spencer havia descrito. Sua garganta havia sido cortada e toda a carne do seu rosto havia sido removida. Na floresta, encontraram os restos de seu rosto, cortado de orelha a orelha e usadas como uma máscara. Também encontraram meu papagaio de pelúcia deitado nas folhas perto de uma árvore coberta de sangue na curva que me havia salvado. Um dos galhos da árvore estava quebrado e pingando sangue. Aparentemente, ainda havia mais sangue onde o caminho se abria para Juniper Street. Mas depois disso, o rastro esfriou. Eles encontraram o assassino um dia depois, um carpinteiro desempregado de 2 cidades distantes com histórico de violência. Ele se apresentou no hospital com o olho arrancado, alegando que havia acidentalmente se empalado enquanto pendurava um quadro. Aparentemente, seus exames de sangue mostravam 2 tipos diferentes, um dos quais foi identificado como sendo de Abigail Clark. Felizmente, ele confessou, poupando a polícia de ter que perguntar a Spencer ou a mim se poderíamos identificá-lo. Nenhum de nós teria conseguido. E nenhum de nós queria vê-lo novamente. No entanto, eu o vejo, regularmente. Sempre que a cicatriz do meu braço se inflama e meus sonhos se transformam em um correr por aquele trilho iluminado pela lua na floresta com ele, a apenas 10 passos atrás de mim. Claro, o rosto que vejo não é o dele. É sempre o rosto da vovó Clark, desprovido de emoção, mas cada passo repleto de raiva, determinada a me pegar e me colocar no chão. Vovó Clark, a pessoa mais querida que Hollysfield já conheceu, é o monstro que assombra meus piores pesadelos. E é isso, gente. Esse foi o nosso conto de terror de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever e deixarem o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só enviar no formulário que tá aqui na descrição que eu tento trazer o mais rápido possível. E eu vejo vocês no nosso próximo vídeo.